Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Guilherme Codazzi, sou editor-chefe de O Vale e falo aqui direto da redação do jornal, localizada no coração do Parque Tecnológico da Univap, em São José dos Campos. E começa agora o segundo dia do webinário Tamoios, o futuro em obras, que debate justamente as obras de ampliação da rodovia que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte. São as maiores obras viárias do país. Tamoios, o futuro em obras, é o segundo capítulo do projeto O Brasil do Futuro, uma iniciativa pioneira do Jornal Vale, o maior veículo de comunicação de toda a região metropolitana do Vale do Paraíba. Líder tanto nas plataformas impressas quanto nas plataformas digitais. E o objetivo central do projeto é debater o país que nós queremos construir para o futuro. Principal bastião no enfrentamento às fake news na nossa região, com um jornalismo livre, independente, crítico, plural e apartidário, o Vale é também um palco do livre debate de ideias. É a maior caixa de ressonância do que é notícia na nossa região. Não à toa o jornal, repetindo, é líder de alcance e engajamento nas redes sociais. E o Vale publicou, no último sábado, na sua super edição desta semana, um caderno especial, Tamoios, o futuro em obras, com 40 páginas, esmiuçando toda essa novela que envolve a ampliação da rodovia. Uma análise assim, aprofundada, multifacetada, que envolve aspectos econômicos, políticos, mobilidade, logística e muitos outros ângulos que envolvem essa novela da ampliação da rodovia dos Tamoios. Foram produzidos também podcasts, vídeos, e o material, o conteúdo bombou, foram mais de 260 mil acessos apenas no sábado e no domingo. Agora tem início a segunda etapa do projeto Tamoios do Futuro em Obras, que é o aprofundamento, o debate sobre o que foi noticiado nas plataformas impressas e digitais nessa última superedição, com o debate envolvendo autoridades e especialistas no setor. Os nossos bate-papos têm transmissão ao vivo no site do jornal e também nas nossas redes sociais. Comigo hoje está o repórter especial Xandu Alves, que se envolveu diretamente na produção do conteúdo desse caderno, assim como o restante da equipe. Você pode enviar seu comentário, fazer suas perguntas e participar ativamente conosco de mais esse webinário. E hoje temos o prazer de receber José Geraldo Vantini, que é engenheiro industrial, fundador e CEO da Vantini Logistic Consulting, especialista em logística também, conselheiro do Conselho de Administração da Companhia Docas de São Sebastião. Obrigado pela presença. Eu convido o senhor agora a fazer sua participação inicial, sua explanação inicial. Seja bem-vindo. Muito bem, Guilherme. Boa tarde a você, boa tarde ao Xandu, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento, ou mesmo ouvindo. Agradeço a oportunidade em compartilhar a minha experiência e meu conhecimento sobre o tema, sob o olhar do especialista. Eu sei que ontem já houve um webinário com o secretário do Estado, amanhã vocês terão um segundo, um secretário de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, que virá com o olhar do gestor público. E na sexta-feira, vocês vão finalizar com os prefeitos da região e vamos, dentro dos seus perfis de autoridade, dar o posicionamento deles com relação a Tamoios, né? E muito feliz aí vocês de terem colocado o futuro em obras. É muito pertinente com o fato. Bem, eu sou Vantini,
São José dos Campos é a minha terra adotiva. Eu sou do interior de São Paulo, moro aqui há mais de 50 anos, sou formado engenheiro aqui em São José dos Campos. E a minha vida com a logística é um casamento que já tem 45 anos. Né? Logo em seguida, ao me formar na escola de engenharia, eu fui trabalhar na General Motors e ali eu tive a oportunidade de dar o meu primeiro passo, né, em projetos com a formação inicial americana, já que a GM é uma companhia americana. E também tive a oportunidade, na convivência social na minha cidade, de, num determinado momento, nos meus 30 e poucos anos de idade, eu já tinha começado o meu primeiro passo na consultoria e fui convidado a presidir uma empresa pública de São José dos Campos, a urbanizadora municipal, que não tinha nada a ver com a minha carreira, mas eu cumpri meus 2 anos de mandato e aí para frente eu prossegui a minha caminhada, trazendo para o Brasil todo o conhecimento conceitual e teórico da logística na Europa e nos Estados Unidos, locais em que eu formei a minha concepção geral da logística. E também, com isso, eu aprendi a entender a análise comparativa entre a situação econômica, política, social do nosso país com os demais países. Importante para quem está nos assistindo, que é muito comum, viu, Guilherme? As pessoas trazerem sempre o exemplo americano. Não, porque nos Estados Unidos funciona dessa maneira, lá no Japão funciona dessa maneira. Como eu tenho uma linguagem universal, conheço todos esses países, eu sei que nós temos um país chamado Brasil, razão pela qual vocês estão sabiamente fazendo esse trabalho dessa sessão chamado O Futuro em Obras, porque nós somos Brasil. Mesmo essa grande Tamoios que vocês mencionaram, é um vetor de desenvolvimento macro-regional, né? Segundo a própria matéria que vocês escreveram, já está completando aí a parte final das obras 10 anos. Pois é impensável quando você quer comparar com a Alemanha, com França, Inglaterra, Japão, Canadá ou Estados Unidos. Né? Então, nós temos essa nossa realidade e eu aproveitei trazer esta experiência para o Porto de São Sebastião. Então, embora eu esteja desde a criação da Companhia Docas, em 2007, como membro do Conselho de Administração e Conselho da Autoridade Portuária, eu, neste momento com vocês, quero falar como especialista, como um elemento independente, com opiniões próprias, independente e não como conselheiro. Né? Isso, as questões do Conselho de Administração, vocês poderão aproveitar alguma informação minha e perguntar mais sabiamente para o secretário João Otaviano amanhã. Portanto, eu me coloco com liberdade de expressão, muito alinhado com o que o Guilherme disse há pouco, a respeito das regras de compliance política do próprio jornal O Vale. Então, para mim é o seguinte, opinião é aquela que tem fundamento, é o que vocês têm no jornal de vocês. Não é palpite, então eu pretendo não dar palpite, eu pretendo colaborar com vocês nas perguntas que houverem, apenas com fundamento. Tá? Então é isso. Muito obrigado e estou à disposição de vocês, Alexandre. Legal, obrigado. E pegando um gancho no que o senhor comentou, sobre opinião, sobre o título, né, do projeto, desse segundo capítulo do nosso projeto Brasil do Futuro. Primeiramente, em janeiro, destacamos a vacinação, né, contra a Covid-19. Agora temos o segundo capítulo, destacando a obra da Tamoios, com o título O Futuro em Obras. E o jornal, nessa super edição, nesse caderno super especial de 40 páginas, escreveu um editorial traçando um paralelo entre as obras de ampliação da rodovia dos Tamoios e o Brasil, e o nosso país. Isso destacando temas que são do passado, ou pelo menos que o cidadão brasileiro espera que fiquem no passado, como, por exemplo, atraso de obras, promessas não cumpridas, esse tipo de coisa, traçando uma radiografia do presente e já também fazendo uma previsão
sobre os impactos futuros quando essa obra estiver pronta. E eu queria saber, na avaliação do senhor, aí do ponto de vista da logística, qual é a grande lição, na avaliação do senhor, que fica para o país que nós queremos construir no futuro? Qual é a grande lição do ponto de vista da logística que a gente tem com a obra da Tamoios? Então, vamos lá. É importante, Guilherme, configurar que a logística é o maior usuário da infraestrutura. É normal para vocês, de imprensa, mesmo de governo, chamar que porto é logística, aeroporto, ferrovia, mas, na verdade, são equipamentos de infraestrutura que a logística se utiliza. Por quê? Porque ela precisa transportar, né? Ao longo de uma cadeia produtiva, a logística ela se utiliza do transporte como se fosse uma correia transportadora, em moto contínuo. Então, a rodovia ela é fundamental, porque não se discute, eu não quero também discutir essa questão, porque se o Brasil é rodoviarista ou não é rodoviarista. Existem razões para isso, então nós vamos falar aqui o seguinte: para nós da logística, o Brasil caminha sobre rodas de borracha e não de ferro. As ferrovias eu vou deixar para tratar num outro momento dessa conversa. A Tamoios, ela não atende apenas a região metropolitana do Vale do Paraíba. Ela atende também o sul de Minas Gerais, o sul do Rio de Janeiro, a Interlândia do estado de São Paulo. Por quê? São dois vetores, Guilherme, que eu enxergo com relação a Tamoios, vetores da economia, né? Um é o turismo. O turismo, olhando para frente, como você menciona, ele precisa ser olhado como negócio e não como um lazer despretensioso. Turismo é negócio no mundo inteiro. Há países em que a indústria do turismo representa, às vezes, mais do que 50% do PIB. Portanto, olhando os municípios do litoral norte, eu vou me permitir fazer uma fronteira entre o município de Bertioga, eu vou colocar para o litoral sul, e do município de Bertioga até Indal Norte, no final de Ubatuba, margeando já com a cidade de Paraty. Esse é o pedaço que nós chamamos de litoral norte de São Paulo. E, do ponto de vista de turismo, a Tamoios ela é fundamental. Os números mostram que, até vocês mostraram isso na matéria, o VDM, a quantidade de veículos médio mensal, né, transporta cerca de 20 milhões de pessoas por ano. Então, é um volume relativamente grande. E já ficou estrangulado. Então, o turismo é uma equação extremamente importante do ponto de vista da Tamoios. Agora, o outro vetor que vinculou a expansão da Tamoios no contorno norte e o sul, principalmente no sul, é o econômico voltado para a logística, com esse porto que vocês veem ao fundo. E, nesse momento, a Tamoios, olhando para o futuro, ela tem um papel essencial, porque, por coincidência ou não desse passado que você menciona, de atraso de obras, de ampliação de orçamentos, acabou por coincidir, Guilherme, que, ao final desse ano, o porto está dentro da PPI do governo federal e deverá ir para a iniciativa privada. Esse é o plano existente hoje. Portanto, indo para a iniciativa privada, ainda não se sabe qual é o modelo, mas indo para a iniciativa privada, se for, é fundamental o acesso. Porque, ao longo da costa do Brasil, nós temos várias situações similares ao nosso aqui, né? Várias situações. Agora, recente, é que os acessos estão sendo tratados com mais competência. E eu diria também, para finalizar a sua resposta, dizendo que a nossa região, que, assim, olhando para o estado de São Paulo como um todo, nós temos
das 10 melhores rodovias do país, 8 estão no estado de São Paulo, e nenhuma no Vale. No entanto, vocês têm aí a estatística, o quanto o Vale do Paraíba representa para a indústria do turismo, mal explorada. Nós temos, além do turismo do litoral norte, o turismo religioso, o turismo de Campos de Jordão, nas montanhas. Então, é um contexto único, né? E a Tamoios, ela fecha um eixo entre a rodovia Dom Pedro, para quem não conhece, aquela que liga a Via Dutra até Campinas, até a Via Anhanguera. Isso aí, para quem está ouvindo e não conhece São Paulo, basta entrar no Google, põe lá Campinas, Jacareí, e sabe onde é que nós estamos falando. Então, nós estamos falando de rodovias muito desenvolvidas. E faltava a Tamoios. Faltava a Tamoios. E esperamos que ela seja concluída, de fato, em fevereiro de 22, né? Pelo menos até um determinado ponto. Então, olhando para o futuro, o que a gente espera, até mesmo com o trabalho como vocês estão fazendo, é que haja o cumprimento, tanto do governo, no caso Tamoios é o governo do Estado, quanto da iniciativa privada, das empreiteiras, né? Porque existe muito também essa questão de sobrecarga de investimento em função de questões técnicas, questões talvez não técnicas, que acabam levando, por exemplo, ao que vocês mencionaram aí. Nós estamos com um atraso gigantesco nessa obra, né? Então, o fundamento dessa questão é o seguinte: sem a Tamoios, o turismo vira um caos, porque não há mais condições de tráfego ali. As 4 cidades do litoral norte, bom, não Ilhabela, porque ali tem a balsa, mas São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba são cortadas por uma rodovia federal. Ali é BR-101, né? E nos trechos municipais são administrados pelos prefeitos, em tese, né? E o eixo que nós temos ali na chegada de Caraguatatuba, num período não pandêmico, nós temos uma sobrecarga, hoje até mesmo pior do que a que encontramos na Imigrantes para Santos. Portanto, o olhar do futuro, a Tamoios é essencial, sem dúvida. Legal. Para você que está chegando agora, estamos conversando com o José Geraldo Vantini, CEO da Vantini Logistics Consulting e especialista em logística. Xandu, passo a bola para você. Vantini, pegando carona na sua primeira resposta, eu lhe pergunto qual é a importância, de uma maneira geral, da Tamoios para o setor de logística e para os negócios, imaginando que ela vai, por exemplo, dar maior fluidez às cargas, né? Vai, pelo menos é o que se espera, que não tenha mais aquelas paralisações que a gente tinha no passado de caminhão com carga para o porto, ficar às vezes horas e horas, às vezes dias, parado na estrada. Você acha que esse é o maior benefício da fluidez ao setor logístico? O que traz de vantagem para nossos negócios aqui? Bem, Xandu, as 4 cidades do litoral norte representam uma economia muito forte do ponto de vista comercial. Praticamente nós não temos indústria na região, né? Como nós temos no Planalto. Portanto, mas um comércio muito ativo o ano inteiro, né? Então, esse comércio, naturalmente, já exige fluidez no tráfego. São caminhões de porte pequeno e médio que trafegam continuamente, levando mercadorias de toda a Interlândia de São Paulo, Vale do Paraíba, para abastecer o comércio geral da região. Então, não vou falar isso agora, mas no site da Dersa a gente encontra toda a estatística desse tipo de veículo que já é usado normalmente para o comércio, que cresce como cresce as cidades. Um adicional é que a pandemia trouxe uma nova oportunidade para aqueles que podem se mudar de São Paulo e morar na praia, na cidade de praia, e ter o seu trabalho ali. Isso aumenta, portanto, o poder de consumo, aumenta o volume de mercadorias, né? O outro eixo que você se refere, aí sim, está mais ligado com logística pesada, porque a logística comercial ela trabalha com veículos menores, normalmente, no máximo, um caminhão de 12, 15 toneladas, desse truque, tem aqueles 2 eixos traseiros. Equivale mais ou menos a
tamanho de um ônibus. Então, ele não é tão gigantesco assim. Quando a gente vai para o porto, nós já estamos falando de outra categoria de veículo, né? Então, são carretas, né, maiores, para 27 toneladas, e um outro tipo de veículo, para quem não sabe, é o chamado bitrem. Quando você vê na estrada, tem o cavalo, né, o tracionador, com um trailer e o segundo trailer engatado. Você chama bitrem, ele tem mais ou menos 27 metros de comprimento e pode levar até 54 toneladas. Do ponto de vista geométrico, já foram feitos todos os testes, ele trafega hoje naturalmente, regularmente, na Tamoios, como está hoje, como trafega também na ligação de São Sebastião, Caraguatatuba a São Sebastião. Mas isso em condições hiper precárias. Por quê? Porque a ligação de Caraguatatuba a São Sebastião, nós temos ali uma avenida, na verdade. Todos nós sabemos disso. É uma avenida que privilegia a movimentação de pessoas e não de carga. Para a visão de algum prefeito que já falou publicamente sobre esse tema, a carga atrapalha. Eles não veem a carga como riqueza. Não enxergam que a carga gera emprego bom para o caminhoneiro, para o borracheiro, para o mecânico e uma série de profissões que são atreladas à operação do transporte rodoviário. Com relação à utilização desse tipo de veículo, eu quero destacar o Porto de São Sebastião, atualmente, é considerado um porto pequeno. É um porto que movimenta, não chega a movimentar 1 milhão de toneladas por ano. Porque ela só, se vocês estão vendo na foto aí, quem pode ver, ela só tem um berço de tracação. É um navio por vez. E a capacidade média do porto é hoje de 6 a 7 navios por mês, por isso que gera esse volume. Mas, se nós vamos pensar, como já aconteceu em tempo recente, a exportação de veículos e importação de veículos, que vocês todos conhecem as cegonhas. É um volume grande em pequeno espaço de tempo, porque quando chega um navio chamado roll-on, os carros já devem estar prontos para serem embarcados, porque é muito rápido o período. Então, isso gera um congestionamento maior. Isso é muito bem administrado até esse momento. No entanto, com a potencial, aí você de volta a ver na foto ali atrás, existe mais ou menos 1 milhão de metros quadrados aí no porto. O que está ao longo da ponte, aí tem um navio, depois tem uma ligação ali que vocês estão vendo, a gente chama de ponte, que liga lá com o terreno. Nós estamos usando uma pequena parte desse pátio inteiro. Existe um potencial muito grande. Dessa forma, não haverá capacidade de expansão do porto se não houver uma rodovia dos Tamoios tão moderna quanto aquela que vocês definiram no jornal. Está bem escrito lá no jornal, com alta tecnologia, etc. Portanto, aí nós estamos falando, Xandu, uma logística comercial, chamada assim, que essa existe e é crescente. Eu não sei com que frequência vocês vão ao Litoral Norte, mas quando eu vou para alguma reunião em São Sebastião, é normal mesmo, às 7, 7h30 da manhã, eu pegar fila para descer a serra. Normal, numa terça, numa quarta-feira, sem feriado, sem nada. Já é normal isso. Isso que a nova Tamoios agora vai permitir uma segurança com velocidade melhor, né? E o porto é dependente da rodovia. Não, o porto não será utilizado pelo outro eixo, porque nós temos, para acessar o litoral do estado de São Paulo, nós temos lá na região de São Paulo Imigrantes, Anchieta Imigrantes, um pouco mais para cá nós temos a Mogi Bertioga, que mais ou menos são as duas rodovias que são mais usadas do ponto de vista de turismo. Quem vai até aqui em São Sebastião, a costa sul de São Sebastião, o pessoal não vem pela Tamoios, normalmente eles vão ali pela Mogi Bertioga, no máximo. E, obviamente, o Porto de Santos. Do lado de cá, nós temos o acesso do litoral norte pela Tamoios, e lá para frente, e aí próximo aí de Taubaté, então nós temos a Oswaldo Cruz, que é uma rodovia secundária, vamos chamar assim, praticamente de uso exclusivo de quem mora ali em torno de Taubaté.
Tremembé, aquela região. Uma rodovia de qualidade B ou C, do ponto de vista de tráfego, né? Portanto, a Tamoios, ela preenche um eixo que estava vazio, né? E o porto não vai para frente do ponto de vista econômico se não tiver uma rodovia, não vai conseguir sair disso. Mesmo que venha, o Guilherme, uma concessão, vocês vão poder conversar com o secretário amanhã, eu vou deixar para ele isso, né? Embora eu possa também falar sobre o tema, se houver uma concessão com grandes investimentos futuros, que vocês sabem, São Sebastião é um porto, imitando vocês aí nesse plano, é um porto para futuro mesmo, porque poucas regiões do mundo reúnem as qualidades que tem nessa região. Um canal de grande profundidade, totalmente abrigado, canal de mão dupla, canal natural, né? Você vê, Santos até hoje briga, né? Todos vocês conhecem. O canal de acesso ao Porto de Santos é um caos absoluto, e estão lá discutindo até hoje se vai ser ponte, se vai ser túnel. Nós não temos esse problema. O navio chega e vai embora com a maior tranquilidade no nosso porto. Porém, não adianta eu trazer um investimento para o porto se não tiver condição de escoamento. Porque porto não é lugar para guardar mercadoria. Porto é lugar para receber navio e pegar a mercadoria embora para o destinatário, né? Porque custa muito caro ficar armazenando. Então, Xandu, esse é o meu pensamento. Legal. Tem um poema muito famoso chamado Por Quem os Sinos Dobram, né? De um poeta inglês, John Donne, e ele fala, já numa das primeiras linhas, que nenhum homem é uma ilha, e o mesmo para Ilha Bela, por exemplo, do ponto de vista poético da história, as cidades se relacionam, as regiões se relacionam, e a obra de ampliação na rodovia dos Tamoios não beneficiará apenas o litoral norte, acredito que ela beneficie toda a nossa região do Vale do Paraíba. Inclusive, a gente tem um debate mais aprofundado ao longo dos últimos anos sobre logística, inclusive em São José dos Campos, já na administração do prefeito Felício Ramute, na sua primeira gestão. Esse tema foi bastante debatido, com um aprofundamento, um investimento para que São José se tornasse um centro logístico, aproveitando esses corredores viários que cruzam a nossa região. Então, o que eu queria saber do senhor é a ampliação da Tamoios, do ponto de vista logístico, que impactos traz para a região aqui, mais a região do Vale, né? Além do Vale do Litoral Norte, que a gente já está debatendo, como isso impacta cidades como São José dos Campos, Jacareí, enfim, o Vale do Paraíba. Guilherme, é muito interessante abordar esse tema, porque eu não conhecia pessoalmente o prefeito Felício Ramute. Fiquei conhecendo em outubro de 2016, logo depois que ele foi eleito pelo primeiro mandato, e apresentado por um amigo comum, que acabou virando depois o secretário da administração dele, que foi o Melo. Então, ali naquele momento, ele me convidou a colaborar, né, e desenvolver um plano estratégico de logística para São José dos Campos, para incorporar no plano de negócios. Não, plano de negócio não, porque o governo não fala em plano de negócio, fala em plano de governo. Dele, não. Então, eu fiz o PDLG, já mandei isso para o Xandu em algum momento, e esse PDLG acendeu a chama. Essa chama, ela procurou, isso foi a minha opinião, não sei se tem pessoa da prefeitura me ouvindo, mas todos eles conhecem o meu posicionamento, a minha opinião, né? Até porque eu colaboro muito com eles, sou muito benquista, a gente tem uma amizade muito boa, mas eu sou muito crítico também. Eu tenho possibilidade de ser crítico, porque eu sou um analista. Eu não sou autoridade, eu não sou funcionário, nada disso. Sou um colaborador, e colaborador tem o direito de falar aquilo que pensa, que é o meu caso. Mas o plano inicial que nós tínhamos é exatamente usar os 4 vetores de infraestrutura que nós possuímos. O porto, o aeroporto, a ferrovia que corta o município, na verdade, não só São José, e também o nosso conjunto rodoviário, formado por Dom Pedro, Ayrton Senna, Carvalho Pinto, mais, obviamente, a Tamoios. Esse é um complexo. No Brasil,
Eu disse isso lá no começo de 2017. No Brasil não existe local com essas 4 infraestruturas disponíveis para que pudesse haver um desenvolvimento da logística. Aí, vamos lá. O que é o desenvolvimento da logística? Um produto só tem valor na mão do cliente. Então, se você tem uma fábrica, uma Unilever, lá do lado de Campinas, que produz tudo aquilo que você compra no supermercado em São José, ele só tem valor no momento que você usou aquele material, comprou aquele material. Até então, não existe valor nenhum. No entanto, no caminhar aí da carruagem, né, usando a linguagem mais romântica, como você mencionou aí, as indústrias, há cerca de 15 anos, viram que investir capital em estrutura logística própria, grandes galpões, centros de distribuição, não era negócio deles. Então, criou-se, no momento, o modelo de terceirização, ou seja, o outsourcing, através de grandes condomínios logísticos. E, nesses condomínios, vieram os grandes fundos de investimentos. Então, nós temos hoje, 10 anos para cá, pelo menos 8 fundos de investimento imobiliário para o setor de logística, que investem pesado na construção de condomínios. E aí eu disse, vou dizer agora para você na resposta. São José dos Campos, eu sinto dizer isso com muita dor no coração. No mercado que eu vivo, no mundo corporativo que eu vivo, todos reconhecem São José dos Campos como uma das melhores cidades do país, a melhor cidade por nível de ensino, melhor cidade de um monte de coisa. Mas vê muito tecnologia, vê muito EMP, foguete, avião, e não consegue enxergar que esses 4 variáveis são importantes para ele instalar aqui um condomínio logístico. E aí, caramba, e por que não? Olha, então ele vai para o eixo da Castelo Branco, ele vai para o eixo da Anhanguera, direcionado a Campinas, aqui para o sul de Minas, na cidade extrema, aqui na Fernão Dias, e eles não conseguiam olhar. Até que um dia eu fiz um trabalho com uma companhia sediada em São José dos Campos, que é uma das poucas que a gente atuou na cidade, e nós tínhamos uma missão naquele trabalho, naquele projeto: desenvolver uma metodologia para identificar o melhor local para armazenar e abastecer uma rede de produtos médicos hospitalares. É uma coisa bem diferente. Você não compra no supermercado, não existe. Só quem conhece é o médico e os hospitais. E, na época, na oportunidade, faz uns 7 anos, mais ou menos, a diretoria da empresa colocou uma premissa: olha, nosso abastecimento, nossa central de abastecimento ou distribuição precisa estar distante, no máximo, 30 quilômetros da Praça da Sé ou do Hospital das Clínicas, no caso de São Paulo. Mas por que isso? Qual é a razão de ser? Não, porque nós temos um compromisso com tempo de ressuprimento, quando há um acidente, nós temos um contrato com o hospital, e ficou esse negócio. Que não existe nada, porque, Guilherme, Xandu, para a logística não importa a distância, importa o tempo. Né? Ou seja, e já desafiei recente, inclusive, você mencionou o nosso prefeito, é uma pessoa extremamente competente, mencionei a ele, naquele exato instante, como se eu pudesse fazer agora, eu pegar São José dos Campos, Praça da Sé, pelo Google Maps, quanto tempo leva? No mesmo instante, outro município, Campinas, Jaguariúna, Barueri, Itapevi, né, que são lá onde tem os maiores concentradores de grandes condomínios, a diferença de tempo nós perdemos somente para um município, que foi aquele de Guarulhos. Era mais rápido. Os demais, tudo pior. Porque nós temos uma condição especial que a gente tem que saber vender. Nós temos um canal, que é a Via Dutra Expressa, e ninguém mais tem. Então, se nós temos a Amazon fica lá no eixo próximo de Itu, ela abastece São Paulo com maior dificuldade, mais dificuldade que ela abasteria aqui de São José. Então, é uma questão de mudança de drive, Guilherme, uma questão do entendimento, né? E eu não vou mencionar nomes aqui, mas questão do entendimento, da vontade política para trazer esses investimentos.
E eu tenho muita esperança, eu já estou trabalhando, inclusive, gratuitamente, novamente, para ajudar a minha cidade, através das autoridades, para que eu venha colocar São José, do ponto de vista da logística, no radar dos grandes investidores. Aí, quando eu mostro isso, eu penso em quê? Tem, inclusive, uma vez já até uma entrevista para vocês, aí, comentei sobre a instalação de uma plataforma logística. O que é uma plataforma logística? É uma área específica, ao longo de uma rodovia ou de uma ferrovia, que tem todas as instalações que permitem o aglomerado de centrais de distribuição e demais atividades relacionadas com o transporte. E nesse caso do São Sebastião, que você menciona, ou da Tamoios, aqui o entroncamento, né, que é uma área nobre, vamos dizer, entre aspas, o filé mignon, né, o entroncamento, o cruzamento da Ayrton Senna com Mário Covas, Tamoios, etc., aí nós temos uma situação privilegiadíssima. Mas é importante também deixar claro que ali pertence à propriedade privada e também, para lástima nossa, os políticos de então não levaram em consideração, quando abriram aqui a Mário Covas, e para valorizar, do ponto de vista logístico ou mesmo industrial, essas regiões, é preciso ter acesso. E hoje você não consegue autorização para abrir um acesso nesses terrenos para a rodovia. Então, terreno ao longo da rodovia que não tem acesso serve para plantar, criar galinha, alguma coisa assim, mas nunca para montar uma indústria ou montar uma operação logística. Mas vocês poderão conversar com o secretário amanhã, porque a coisa já está fervendo, sabe? A gente consegue perceber que o leite já começa a ferver na panela. Você já começa a sentir, por parte das autoridades, que afinal são as pessoas que decidem, né? Já começa a perceber um olhar diferente. Já começa a perceber, o Porto São Sebastião é o único porto que tem no estado de São Paulo que é de São Paulo, que a Companhia Docas é uma companhia paulista. Santos não é um porto paulista, Santos é um porto do Brasil. A administração do porto é federal. E São Sebastião é o único porto que poderia ser chamado de um porto paulista, para atender a indústria paulista, a indústria do sul de Minas, né? Então, esse cenário, para nós aqui em São José, é o epicentro. Isso que eu tenho colocado para todos. São José é o epicentro de tudo, não só porque é uma cidade que reúne condições de habitação, de segurança, um monte de coisa, mas também porque ela está exatamente no eixo. Nós temos aqui uma oportunidade, e até brinquei já em outras oportunidades. Olha, se a MRS é a companhia ferroviária que passa São José. Né? É muito comum quando você vai para Santana, não sei quem... Bom, quem não é de São José não sabe, mas quando você atravessa sobre a ferrovia, é comum você ver ali parado 100, 120 vagões na ferrovia. Ela funciona como estoque, porque a ferrovia ela é usada pelo acionista da MRS. Então, nós temos que negociar com a empresa, o momento é muito oportuno, para, de repente, criar um polo logístico com base na ferrovia. E, de outro lado, aproveitar essa infraestrutura, por exemplo, terminal alfandegado. Imagina um terminal alfandegado aqui no Planalto, com uma rodovia de Tamoios fluindo com velocidade, com o contorno funcionando e chegando na boca do porto. Eu não preciso manter isso armazenado lá embaixo, eu mantenho armazenado aqui em cima. Armazém alfandegado é um ponto importante no comércio internacional, na logística internacional. Então, aí precisa, Guilherme, haver um posicionamento direcionado, porque vocês sabem muito bem, como jornalistas que são, que normalmente o mandatário de uma cidade ele se dedica ao cidadão, com relação à saúde,
educação e segurança. Só que eu defendo o seguinte, e o lado econômico? Quando eu falo em logística, eu estou falando de gerar muitos empregos. Um condomínio logístico, Guilherme, você constrói em 6 meses. Em 6 meses, um prédio de 30, 40 mil metros quadrados, que gera aí 400, 500 empregos em curto espaço de tempo. E nisso, se eu pegar o binário Tamoios, Contorno, Porto São Sebastião, isso aí é poesia para os diretores de logística das grandes corporações. Só que eles ainda não perceberam isso. E por aí vai para Santos, vai para Paranaguá, vai para o Rio de Janeiro. Então, mas eu vou continuar batendo na tecla para poder realmente atingir aí o futuro em obras. É por aí o caminho. Não vai ter obra sem ter futuro, né? Legal, Vantini. Esse tema é super pertinente e interessante. Vale até mais à frente, mais adiante, um debate específico sobre esse potencial logístico que tem a nossa região do Vale do Paraíba, cortada pela Via Dutra, por exemplo, rodovia que transporta metade do PIB brasileiro, só para a gente ter uma ideia. Bom, passo a bola agora para o Xandu Alves, que tem perguntas, destacando agora justamente essa imagem de fundo aí do nosso convidado, Vantini, o Porto de São Sebastião. Xandu. Exatamente, Vantini. O senhor já falou da importância do acesso ao porto, né? Da conclusão desse acesso. Então, eu lhe pergunto, qual é, na opinião do senhor, realmente o que o porto pode se transformar depois do acesso pronto? Ele pode ser duplicado? Ele pode crescer quanto? O senhor, aproveitando, o porto sofreu muito com a pandemia, houve uma queda do movimento, e o senhor concorda com a privatização do porto? Vamos juntar tudo numa só. Uma só, né? A primeira resposta diz respeito ao seguinte, a Tamoios sozinha ela não resolve, porque nós temos, e é bom para vocês verem amanhã com o secretário, já tratei com esse tema com ele numa reunião do Conselho de Administração, mas eu prefiro que ele dê a notícia para vocês. Nós temos um problema de integração da terminal da Tamoios de Caraguatatuba com o sistema viário de Caraguatatuba. Aí nós temos um conjunto de viadutos parados há 2 anos. Né? Então, se a obra da Tamoios ficar pronta realmente em fevereiro de 22, ela não vai ser utilizada, Xandu, porque não existe integração com o viário de Caraguatatuba. Esse é do ponto de vista turístico. Do ponto de vista nosso, respondendo a sua pergunta do Porto, existe outro drama, que é a integração do contorno. O contorno vai demorar mais tempo, vocês colocaram ali na matéria de vocês, mas ainda está em discussão, vou deixar para o secretário responder a pergunta, mas isso aí vai lá para outubro, né, até a assinatura do contrato, etc., tal, com a construtora, a empreiteira, né? Aí existe um problema sério, que eu já comentei isso inúmeras vezes, até no Conselho de Autoridade Portuária. E a integração da terminal do contorno com a entrada no porto e o sistema viário de São Sebastião. Que aí o sistema viário é de responsabilidade do prefeito e não é do Estado. Só que tem que haver uma integração técnica de engenharia entre a prefeitura de São Sebastião e o governo do Estado, na secretaria que está comandando o processo de construção. E esse tema da integração está em aberto. Isso é muito importante porque, de repente, nós temos a Tamoios, nós temos o contorno, mas chega lá e não abre a porteira. Não consegue adentrar. Né? E lembrando também, Xandu, que esse contorno ele foi concebido para ser uma espécie de rodovia classe A. É uma rodovia tipo Ayrton Senna, por exemplo. Você não tem acessos, você não consegue sair, fazer um U-turn, fazer um contorno. Ela é um tubo, né? Ela foi criada para isso. Ela vai ter, talvez, se não mudar o projeto, 3 ou 4 saídas ao longo da sua trajetória. Então, não é uma rodovia turística. Muita gente pensa nisso, mas não é. O contorno ela foi concebido com vista logístico. Ela pensa que eu vou para a praia e tal.
entre Caraguá e São Sebastião. Não vai ser possível tão fácil ir pelo contorno. Vai ter que ir até São Sebastião, fazer o retorno e voltar. Portanto, ela foi concebido, o contorno, para atendimento do porto. Nem para atender o sul, a costa sul de São Sebastião. Essa integração é um problema muito sério que precisa ser equacionado, ele ainda não está equacionado. O projeto ainda está em aberto para ser discutido, certamente entre a Prefeitura de São Sebastião e o Governo do Estado. Sei que eles estão conversando, pelo menos é o que o secretário nos fala, eles estão conversando, mas não sei exatamente, nós desconhecemos, até mesmo quem participa, os portuários e tal, desconhecem esse projeto, de como é que vai ser a integração. Né? Bom, é muito simples entender esse ponto. Do ponto de vista da privatização, que foi a terceira pergunta, eu vou responder primeiro do que a segunda, que foi do meio. Sim, eu sou favorável à desestatização. A desestatização significa tirar da mão a administração do governo de forma direta e passar para a iniciativa privada. Você pode fazer isso de várias maneiras. Uma foi aquela do Fernando Henrique, que vendeu a Vale do Rio Doce. Hoje é uma das empresas de maior valor do mundo. Vendeu a Embraer. E nessas duas ele manteve aquela famosa Golden Share, aquela ação que dá a ela o poder. Se amanhã a Embraer quiser fazer alguma bobagem, o governo vai lá e não permite. Então, isso é um modelo de desestatização. O modelo que está sendo utilizado da ferrovia, por exemplo, que também começou na época do Fernando Henrique, ela foi um pouquinho diferente. Né? Ela manteve com ela o patrimônio, que é a linha, a ferrovia em si, ou seja, o ativo pertence ao patrimônio público federal, e ela concedeu o uso para terceira. No caso aqui, a MRS, no interior de São Paulo, sul de Minas, sul do Brasil, centro-oeste, a Rumo Logística, do Grupo Cosan, e assim por aí vai. Esse modelo foi copiado também para aeroporto. Então, os aeroportos Viracopos, Guarulhos, foi o mesmo modelo, ou seja, o governo mantém a propriedade, que é dela, do patrimônio, e entrega para a concessão, ele é o poder concedente, então ele concede. Eu acho que deu uma travada, né? Vou tentar recuperar aqui. Acho que perdemos o sinal com o Vantini. Xandu, enquanto o Vocês estão me ouvindo bem, não? Agora sim. Voltou. Pode continuar. Voltou. Teve, por favor. O porto é diferente. Por que é diferente? Porque o porto ele é regido por uma lei específica, a administração do porto público, uma lei específica de 2013, que estabelece os critérios. Está travando. A ação que eu sou favorável, ela vai depender do tipo de modelo que o BNDES está desenhando para o Ministério da Infraestrutura. Existem várias possibilidades. Eu, pessoalmente, advogo a tese de que o Porto de São Sebastião devesse ser não concedido para a iniciativa privada. Eu gostaria de convencer o governo do Estado de São Paulo, já apresentei até uma ideia sobre esse tema para o secretário adjunto, de termos a criação de uma companhia paulista de logística para administrar o Porto de São Sebastião, uma espécie de companhia mista, cujo investimento seria do sócio, um sócio de qualquer origem de capital. Mas a administração continuaria sendo tipo não necessariamente uma golden share, mas numa participação tipo 30% do governo do Estado, 70% de uma iniciativa privada, mediante um acordo de acionistas, a administração seria combinada entre o governo do Estado e a iniciativa privada, de maneira a manter o quadro de profissionais, de empregados, que são especializados, né? Isso é a tese que eu defendo. Assim, a pergunta do meio que você fez,
é do modelo, Xandão. Veja, o que nós temos ouvido de integrantes, não do ministro ainda, o ministro não se manifestou, mas do secretário responsável pela área portuária e aquaviária do Ministério, bem como do segmento de outorga, o que nós temos ouvido é que eles ainda não sabem qual vai ser o modelo. Eles ainda não têm se definido, mas dão algumas dicas do que poderá ocorrer, né? E o que a gente observa é que o modelo, nesse momento, que ainda não é final, está sujeito a muita mudança, é colocar, vamos dizer, para leilão, o Porto São Sebastião, que é a terra, é o land, né? Land, a terra que pertence ao governo, eu vou permitir que uma empresa explore esta terra e esse porto, mediante determinadas premissas. Premissas essas que ninguém conhece hoje. E quem fala alguma coisa está falando bobagem, porque somente quando for publicado o estudo para manifestação pública é que nós vamos conhecer o que o governo quer fazer, o que o ministro da Infraestrutura pretende fazer. Ele vai ter que, obviamente, publicar. Nesse aspecto, o Porto poderá oferecer uma excepcional oportunidade de crescimento, porque hoje o Porto, do tamanho que ele está, com o volume que eu mostrei para vocês, não é um porto atraente. Até porque não vejo razão, eu, Vantini, para o governo que tem lá como premissa vender ativos para arrecadar recursos, como agora recente, 22 bilhões, lá no SEDAI, no Rio de Janeiro, mais 20 bilhões naqueles aeroportos. São Sebastião, não, na minha opinião particular, que alguém fizer algum estudo econômico-financeiro, não estou falando nem do ambiental ainda, que é mais complicado. Uma empresa que fatura o que fatura hoje a Companhia Docas, né, e com a margem de lucro negativa, para não falar prejuízo, né, não é um negócio atraente para o investidor. O investidor é muito inteligente, né, e trabalha com projeções de longo prazo. E, normalmente, não. Agora, se for o lançamento de um projeto que permita usar o recurso natural que nós expomos, eu diria para vocês que São Sebastião é a joia da coroa, na minha opinião, por causa do conjunto natural que ela permite. Agora, isso vai acontecer, Xandu? Rapaz, nós temos um grande inimigo, entre aspas, chamado meio ambiente, né? E há uma briga entre meio ambiente e economia. Não é só da Amazônia, estou falando, não. No mar é a mesma coisa. Nós temos um projeto no Porto São Sebastião que está embargado. Está embargado, porque o juiz federal entendeu o recurso que uma associação lá entrou, faz 2 anos e tanto, está lá embargado. Então, quem quiser fazer, tem que fazer outro projeto. E ainda pedir autorização, submeter ao Tribunal de Contas primeiro, depois submeter à Justiça Federal, para saber se aquilo lá pode, se não vai ferir o meio ambiente. É um país complicado esse nosso. Essa sua pergunta, ela precisa ter algumas condicionantes. Algumas condicionantes, porque o projeto, nós tivemos 2 etapas, o primeiro, de 2007 para cá. O primeiro foi um gigantesco projeto, praticamente ocuparia todo o porto, com mais de 4 berços de carga e mais um terminal de produto granel, podia ser líquido, para álcool, por exemplo. Esse foi embargado por pressões políticas e não técnicas. E aí foi feito um reajuste no projeto, mas continua não sendo aprovado. E pela consideração que eu ouço na região, existe uma... Se me permitem, eu vou dizer, assim como eu, Vantini, pessoa física, vejo que no Supremo Tribunal Federal os ministros estão votando mais por questões políticas do que técnicas, eu vi que aqui no nosso litoral há também uma tendência do julgamento de questões ambientais muito mais por filosofia do que por tecnicidade do ponto de vista legal. Com isso pode ser um impedimento, Xandu. Então, são grandes variáveis, mas finalizo dizendo, o jogo está aberto. O jogo está aberto, sem problema nenhum. E eu, pessoalmente, creio que
dentro de mais 5, 8 anos, nós vamos ter aqui um superporto. Porque Santos está infartado do ponto de vista de entrada e saída de navio. O canal de entrada de Santos ali talvez com a ponte resolva. Mas... E nós podemos ter aqui em São Sebastião, não para competir com o Santos, criar coisas novas, criar situações de mercado para os armadores, que são os donos do navio, nas companhias de navegação, novas situações. Né? Podia ser um hub de uma companhia de navegação internacional, né? Ela vem com um navio grande, estaciona ali em São Sebastião, no meio, faz um transshipment, traz um transbordo, o container vai para outro lugar, não entra nem para a estrada, vai. Então, existem muitas oportunidades, né, para nós termos a resposta para você, Xandu. E vale a pena explorar as condicionantes. Essas são complicadas. E com um fator agravante, segundo a minha visão, já se começa a falar de eleição 2022. Isso, para projeto, é o caos, porque a iniciativa privada não gosta disso. Ele não põe dinheiro na incerteza. Nós sabemos disso. Então, até um risco, na minha opinião, do governo federal lançar para a licitação. O que está na fila são 3 portos nesse momento, que é o de Vitória, da companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, São Sebastião e Itajaí, Santa Catarina. Eu, pessoalmente, acho muito arriscado, porque o investidor ele faz análise de risco muito profunda. Muito profunda. E o Brasil já hoje é um país de grandes oportunidades, mas com determinados riscos em algumas áreas, do ponto de vista exatamente do que ocorre da insegurança jurídica do país. Então, o investidor vê tudo isso. E, normalmente, o investidor, Xandu, a maioria não é brasileiro, é dinheiro do mundo. É dinheiro do mundo. Né? E o Brasil tem uma vantagem, porque é grande oportunidade para investimento aqui, né? Mas será que eu vou pôr dinheiro numa licitação, num leilão do Porto de São Sebastião, sabendo que existe isso? Ele prefere ir para outro lado. Por isso é que é um bom assunto para tratar aí com o que pensa o governo do Estado. Por essa razão toda, Xandu, é que eu defendo a tese do governo do Estado, porque São Sebastião hoje não tem grande aporte, não tem grande investimento. A despesa do governo com São Sebastião é muito pequena. É um porto que fatura pouco, mas também não dá grande prejuízo. E tem o papel dele. É pequeno? É pequeno, mas tem lá o papel dele. Muitas cargas que são utilizadas aqui no Vale entram por São Sebastião. Então, é uma questão de olhar hoje, mas no foco de vocês, aí, como o Guilherme disse na abertura do trabalho, é olhar o futuro. Porque o passado serve para 2 coisas. Ou para ter saudades das coisas boas, ou para tirar juízo das coisas ruins para não fazer de novo. Então, esse é a resposta das suas 3 questões, do meu ponto de vista. Legal, Vantini, a gente já se aproxima de 1 hora desse que é o 2º capítulo do webinário Tamoios, o Futuro em Obras. Então, aproveito já para agradecer a participação do Vantini. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, por favor. Pois não. Primeiramente, agradecer a vocês. E como a gente hoje fala de forma virtual, eu não sei para quem eu estou falando. Eu não sei quem é que está me ouvindo. Mas quem quer que seja, me conhecendo ou não me conhecendo, que saiba que eu sou uma pessoa de opiniões fortes, firmes e bem fundamentadas. Né? E não tenho compromisso com nenhuma religião, com nenhum partido político, nenhuma autoridade, né? E respondo, tanto é que você vê que eu aqui hoje não tratei de temas sensíveis no chapéu de conselheiro, porque esse é outro ambiente, mas sim como especialista. Né? E espero muito que, de um lado, a Tamoios realmente cumpra o seu papel em pouco espaço de tempo, antes da eleição do ano que vem para o presidente da República, porque o nosso governador, o entendimento que existe é que ele será candidato, né, a presidente da República, mas que ele tem um compromisso de terminar
Aliás, está no seu jornal escrito isso aí. Entregar ela completa, integrada, coisa, tudo até o final do ano que vem. Então, o que eu desejo é isso. E depois também, se vocês entenderem adequado, que a gente faça um grande debate, que mais local ou mais regional nosso, com relação ao papel de São José dos Campos na logística, não só do Estado de São Paulo, mas um pouco mais amplo. Isso aí. Então, agradeço a vocês, chega meu abraço aí para vocês, para quem está nos vendo ou nos ouvindo, tá bom? Eu agradeço a vocês todos. Obrigado, Vantini. E encerramos aqui o segundo dia do webinário Tamoios, o futuro em obras. Agradeço novamente a participação do Vantini, agradeço também ao Xandu Alves e também a todo mundo que acompanhou esse bate-papo nas plataformas digitais do jornal. Nesta quinta-feira, às 15 horas, receberemos o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano Machado Neto, e também o presidente da concessionária Tamoios, Marcelo Starro. Espero vocês conosco amanhã. Nos vemos, então, nesta quinta-feira. E seja livre, seja o Vale, viva a liberdade. Um abraço a todos. Isso, muito bom. Maravilha. Obrigado a todos aí, então. Falou, Vantini. Alô, tchau, tchau. Obrigado.